noite, queridos. É com muita alegria que nós nos reunimos neste momento para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu quero convidar os irmãos a estarem aproveitando este momento, compartilhando a transmissão do nosso culto, para que outras pessoas também possam ter acesso e possam estar também participando conosco neste momento. Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, muito obrigada, Senhor, por este dia, por este momento, Pai, em que nós temos a oportunidade de louvar e engrandecer o Teu nome. Nós entregamos, Pai, as nossas vidas nas Tuas mãos e Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de Te adorar em espírito e em verdade. Queremos Te pedir, Pai, por cada família que está passando por um momento de luta contra essa doença, Pai, da Covid, que está tomando conta da nossa cidade. Te pedimos que o Senhor nos dê, que o Senhor aumente, Pai, a nossa fé no Senhor, que a gente possa estar confiando somente no Senhor, Pai. E que o Senhor possa estar consolando, Pai, o coração daqueles que estão passando por um momento de luto, que perdeu algum familiar, que o Senhor possa estar cuidando, Pai, de cada um. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e me deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso.
me deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. bagagem do passado eu carreguei, vi e percebi que estou preso por erros que cometi.
Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Bom estarmos mais uma vez nos dirigindo a vocês para juntos adorarmos a Deus. Eu quero reiterar a nossa palavra, do fato de não estarmos nos reunindo presencialmente, e também no próximo domingo não estaremos também. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis e queremos ter o cuidado com a saúde do nosso povo, embora respeitemos rigorosamente o protocolo, mas esse é um tempo de um agravamento muito significativo, então nós optamos por não trazer o povo para o templo, para darmos a nossa contribuição nesse momento difícil, embora isso não seja bom sob o ponto de vista da comunhão, da nossa alegria, né, que sempre temos quando estamos juntos, mas se faz necessário nesse momento. Mas continuamos a chegar a você, na sua casa, no seu momento em que você pode separar para estar conosco, cultuando a Deus, ainda que virtualmente, mas em profunda comunhão com Deus e com a Igreja de Cristo Jesus. É um tempo difícil, nós temos orado pelos povos, orado por nossa nação, orado pelos governantes, pelos cientistas, orado pelo prefeito da nossa cidade, toda a sua equipe, porque esse é um tempo muito complicado para todos nós. Temos pedido a Deus, né, oração por tanta gente. Temos perdido, todos nós, pessoas queridas. Nessa semana estamos todos nós orando muito pelo nosso grande amigo, pastor Hugo Sampaio. Hoje, pastor de jovens da Primeira Igreja Batista de Cachoeiro, Itapimirim, já pregou aqui no congresso de jovens da nossa igreja. A sua família, para minha família muito querida, o pastor Hugo, a Juliana e a Bia, é uma família muito querida nossa, minha e de Raquel. E esteve conosco também, e ele está entubado, numa situação muito crítica de saúde também, por conta do Covid, e nós temos orado, intercedido. O meio cristão, essa semana, perdeu o irmão Lázaro, e tantos outros, né? E morreram políticos, líderes religiosos, pessoas do povo, trabalhadores, idosos, jovens. É uma tragédia. Então nós temos optado por esse tempo, não estarmos aqui no templo com a igreja reunida, mas temos sido igreja. E eu quero, inclusive, nesse tempo, expressar a minha gratidão. Temos ajudado muitas famílias, e esta semana, nosso Ministério de Ação Social teve uma baixa tremenda, né, no nosso estoque. E uma palavra, né, do nosso irmão Genésio, do irmão Daniel, que tem coordenado o Ministério de Ação Social, foi uma solicitação só. Nós precisávamos de uma quantidade boa e urgente de cestas básicas, e em 2 dias nós quadruplicamos. Eu quero agradecer aos irmãos, irmãos que doaram, estão doando cestas básicas, outros doaram em espécie para comprar cestas básicas, e amanhã nós estaremos abastecendo o Ministério de Ação Social. Quero agradecer aos irmãos a solidariedade nesse tempo difícil para muitas pessoas, e Deus tem nos dado, graças a Deus, o pão de cada dia. Muito obrigado por seu carinho, por sua liberalidade, pelo amor ao próximo. Muito obrigado por sua fidelidade, irmão, nos seus dízimos e ofertas, porque isso tem sustentado a igreja. Nós temos podido realizar a obra de Deus, a despeito de não podermos estar reunidos no templo. Mas a nossa fidelidade, Deus tem abençoado de maneira muito especial. Nós louvamos o nome do Senhor por isso. É um tempo difícil.
Eu poderia citar muitos outros nomes, né? Não só na enfermidade do Covid-19, mas como a nossa querida Laine, o Tiago, que está se preparando, né, para o transplante. É um tempo único na nossa geração. Nós precisamos aprender a enfrentá-lo. E não tem sido fácil para ninguém. E não tem sido fácil para a Igreja de Cristo também. Por isso, nesta noite, eu quero meditar na palavra de Deus o seguinte tema: dores insuportáveis. E eu quero falar sobre isso. E vou deixar a oração intercessória para o final, propositalmente. Eu quero falar sobre dores insuportáveis. Há dores suportáveis e outras insuportáveis. A dor incomoda, ninguém gosta de sentir dor. Muitas vezes ela é necessária. Porém, há momentos de dor que enfrentamos, que nós precisamos reconhecer que a nossa capacidade humana não é suficiente para suportá-la. Algumas pessoas, né, vão descrever algumas dores que são consideradas insuportáveis. Por exemplo, as pessoas que já tiveram o cálculo renal, né, todos eles relatam ser uma dor insuportável. As pessoas desmaiam. Eu me lembro uma vez do meu pai, que ele teve uma crise renal e ele quase que se jogava no chão de tanta dor e difícil de ser combatida. Há determinados tipos de câncer, né, que trazem dores insuportáveis, que humanamente elas são impossíveis de serem toleradas. A dor do parto, ela é tão grande que Deus dá à mãe e à mulher em seguida a maior alegria de sua vida, que é receber um bebê, um filho, mas depois daquele momento de profunda dor. Há dores da alma, há dores emocionais, há traumas. Há um livro do Frei Beto, Batismo de Sangue. Ele vai narrar uma história, é uma história do período da ditadura militar, e eu não vou tratar do contexto do livro, mas apenas de um dos fatos, que foi a tortura do Frei Tito. Foi brutalmente torturado pelo delegado Sérgio Fleury Paranhos Filho. Um monstro, um homem sem coração, que tripudiava sobre a dor alheia. O Frei Tito, depois de sessões terríveis, insuportáveis de tortura, ele conseguiu sair vivo, foi trocado pela libertação do embaixador, mas ele foi para a França. Mas a história diz que ele não conseguiu superar aqueles dias, e não foram muitos dias, de tortura, e ele conta que ele via, de noite, de madrugada, de dia, ele via a face, o rosto daquele monstro, do delegado Sérgio Fleury, e ele não consegue vencer essa dor da alma, não suporta essa dor e tira sua própria vida. É interessante que, principalmente na orientação
católica, o suicídio seria algo inadmissível. Ninguém poderia ser justificado ou perdoado ao cometer um suicídio. No entanto, no caso do Frei Tito, a igreja reconheceu que, na verdade, a causa da sua morte não foi o suicídio, mas foi a dor insuportável da tortura do seu corpo, do seu emocional e da sua alma, que o levou ao desespero, a um ato impensado. Há dores insuportáveis. Nós estamos vivendo agora momentos de dores insuportáveis. Meus irmãos, já somos mais de 280 mil brasileiros mortos por uma única enfermidade. E é óbvio que há uma subnotificação. Nós já estamos batendo a casa de 3 mil mortos por dia. Essa semana que se passou, mais de 10 mil brasileiros morreram. Uma dor insuportável para milhares de familiares que não puderam acompanhar os seus queridos, que tiveram que se despedir deles e entregá-los a uma UTI e não vê-los mais, que tiveram que se contentar em uma vez por dia receber uma notícia, e que nem mesmo puderam chorar os seus mortos num velório digno. Isso é uma dor insuportável. Nós não podemos imaginar as famílias de ricos e pobres, pessoas que estão nas filas, de brasileiros que morreram por falta de oxigênio, de brasileiros que morreram porque não tiveram uma vaga para internação. É uma dor insuportável imaginar que por trás disso tudo tem um monte de gente brigando por questões políticas. A desumanidade da política brasileira. É impressionante reconhecer que nós estamos vivendo um tempo em que dores insuportáveis estão acontecendo todos os dias na casa dos brasileiros. Do mundo inteiro. Eu falo especificamente do Brasil, a nossa realidade mais próxima. O que eu quero dizer com isso, e por causa disso vou ler o texto, é que a Bíblia nos relata que servos de Deus também enfrentaram dores insuportáveis. Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu quero ler os versículos 8 e 9, que vai nos narrar um homem que tinha ou que estava sentindo uma dor insuportável. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. O apóstolo Paulo está se dirigindo à igreja em Corinto, dizendo àqueles irmãos que eles não deveriam desconhecer as tribulações que ele e outros companheiros haviam sofrido. Ele não diz qual foi a tribulação, se foi uma prisão, se foi um açoite, se foi a privação do sono,
a privação da água, a privação da comida, se foi uma sessão de tortura ou qualquer tipo de humilhação, mas o fato é que ele declara que essas tribulações foram muito além da capacidade que eles tinham para suportar. Ou seja, foram dores insuportáveis. Uma declaração feita pelo apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo, destemido, corajoso, que defendia a verdade do Evangelho diante de reis, de autoridades, de líderes religiosos. O mesmo Paulo que não se intimidou diante da própria morte. Ele declara que houve um período de tribulação que ele reconhece era uma tribulação ou era uma dor muito além da nossa capacidade de suportar. Dores físicas, talvez. Eu citei algumas possíveis dores, né? Mas há muitas dores físicas que podem... Por exemplo, quem não já teve uma profunda dor de dente, né? Que é dor no nervo, né? E é uma coisa que desestabiliza qualquer ser humano. Mas e dores emocionais? E traumas de infância? E crianças abusadas sexualmente? E crianças que sofrem a violência doméstica? E mulheres que são desonradas e covardemente agredidas por seus maridos? E gente humilhada no local de trabalho? E pessoas discriminadas por conta de sua condição racial, econômica, social, ideológica? Tudo que produz dor, e algumas vezes dores insuportáveis. O caso do Frei Tito, e eu, por favor, eu não estou tratando de questões políticas, não é essa a minha intenção. Eu estou tratando de um homem religioso, temente a Deus, que não suportou as profundas marcas emocionais, porque suportou as físicas, que foram terríveis, de sessões de tortura pela mão de um monstro, e não conseguiu viver mais. E nós poderíamos aqui descrever tantos outros exemplos, de tantas maneiras. Tantas maneiras. O fato é que existem dores insuportáveis. Eu quero me dirigir a você, que perdeu um querido agora. Eu sei que a sua dor é uma dor insuportável. Eu sei que se você perdeu alguém agora, por conta dessa pandemia, dessa tragédia humanitária, alguém que você não pôde mais abraçar, não pôde mais beijar, você não pôde nem se despedir. Eu sei, eu reconheço que eu não posso imaginar a sua dor, mas eu já sei que ela é uma dor insuportável. Não há palavras suficientes, não há um abraço que tenha o calor suficiente para acalmar o seu coração, não há respostas prontas. Já há algum tempo, antes da pandemia, eu tenho falado à igreja várias vezes que eu não suporto mais algumas frases ou clichês triunfalistas, especialmente dos crentes, que querem parecer super-homens ou parecer deuses, intocáveis, inatingíveis pelo sofrimento humano, como se simples palavras declaratórias, declaração de fé, fossem vaciná-los contra dores. Gente que
ao invés de aliviar, imprime mais dor ainda ao coração de alguém machucado. Quando tenta lhe dizer, você vai vencer, isso vai passar. Estou cansado de clichês, de letras, tantas, como por exemplo, campeão, Deus dá asas, vencedor, faz seu voo. A sua vitória vai ter sabor de mel. A enfermidade não chega na casa do servo de Deus. Isso não é verdade. O apóstolo Paulo está nos declarando isso não é verdade. Pastores estão sendo criticados porque fecharam suas igrejas em um tempo de crise, dizendo que isso é falta de fé. Eu prefiro ser taxado de um homem de pouca fé do que um irresponsável que enche a igreja de gente, sem saber quantos contaminados estarão ali. É impressionante que o próprio Jesus não foi triunfalista quanto ao sofrimento humano. Ele disse, no mundo vocês terão aflições. No mundo vocês terão aflições. O apóstolo Paulo, ele abre o seu coração, ele diz, irmãos, nós não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida, dores insuportáveis. Qualquer dor incomoda. Hoje mesmo, eu estou aqui pregando agora com uma dor lombar bem forte. Mas não é nada. É absolutamente suportável, mas está me incomodando. Mas é suportável. Eu imagino as pessoas na condição que Paulo descreve aqui. Uma tribulação ou uma dor muito além da nossa capacidade de suportar. Quem pode medir a dor de um pai ou de uma mãe ao perder um filho ou uma filha? Essa é uma dor insuportável que nunca vai passar. Terá que se conviver, aprender a conviver. Mas é uma dor que vai acompanhar. E como nós podemos ousar palavras triunfalistas quando estamos numa situação boa ou confortável? O tempo de hoje está nos ensinando, meus irmãos, que o sol nasce e a chuva cai sobre o justo e sobre o ímpio. Que as dores vêm para todos, que o sofrimento vem a todas as pessoas. E que muitas vezes nós perdemos a esperança da própria vida. É o tempo que nós estamos vivendo. E não sabemos quanto tempo isso vai durar. Mas é o tempo que nós estamos vivendo. Paulo chega a dizer, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Ele estava convicto que chegara a sua hora. Imagino eu, e muitos daqueles estão sendo levados para as UTIs, para os respiradores, para serem entubados, talvez tenham o mesmo sentimento do apóstolo Paulo, tínhamos sobre nós a sentença de morte.
E é preciso que nós entendamos que essa realidade da vida também nos alcança. De uma certa forma, todos nós estamos como que usando a famosa roleta russa. Pega um revólver no seu cano, coloca uma bala só e começa a apertar o gatilho. São 6 balas, são 6 possibilidades de bala, só tem uma. Mas nós não sabemos qual vai ser o tiro em que a bala irá disparar em nós. O que nós devemos aprender com isso, meus irmãos? Primeiro, na minha humilde compreensão, é que nós não podemos, em hipótese alguma, viver de um triunfalismo que agora não é real. No mundo temos aflições, no mundo temos enfermidades, no mundo encontramos problemas de relacionamento, no mundo temos problemas financeiros, nos decepcionamos com pessoas e as decepcionamos também. No mundo nós adoecemos, sentimos dores, ganhamos e perdemos. Esse é um fato. Esse é um fato. Se você se lembra da trajetória da saída do povo de Israel do Egito até a entrada de Canaã, você deve se lembrar que o povo ficou durante 40 anos num deserto. E no seu caminhar, algumas vezes, encontrava um oásis. Mas a maior parte do tempo, do trajeto, foi de deserto, de seca, de terra árida, de calor insuportável de dia, de frio insuportável à noite, de lugar sem vegetação, sem água. E vez por outra o povo chegava então a um oásis e tinha um refrigério e caminhava. Mas que triunfalismo é este? Que história é essa de não nos cuidarmos? De falarmos que o vírus é um demônio e que nós iremos enfrentá-lo de peito aberto. Isso é não só uma insanidade, como uma covardia com aqueles que estão sendo contaminados e morrendo e sofrendo, e com seus familiares também. Há dores insuportáveis, físicas, emocionais, espirituais, e nós precisamos reconhecê-las e entender que muitas vezes elas vêm para nós. Para nós. E lembro que o nosso querido Tiago Costa, estando lá no INCA, duro tratamento de quimioterapia, nesse período de estar debilitado, ele foi contaminado pelo Covid-19, ficou muito mal, chegou a ser entubado, esteve perto de morrer. Mas comigo, antes de ser entubado, no telefone, conversando com ele, ele falou assim: pastor, eu não sei se eu estou pecando, mas eu já cheguei a pedir a Deus para morrer. E eu lhe disse: meu filho, você não está pecando. Deus conhece o seu coração.
e a sua limitação. Às vezes nós julgamos comportamentos alheios como falta de fé. A gente deprimida, sofrendo a dor da alma, a dor da depressão, que é sendo julgada por pseudos santarrões que não conseguem entender que essa dor da alma mata e ela muitas vezes ela é insuportável. Nós precisamos, meus irmãos, entender este tempo. Nós não estamos em tempo de alegria, nós não estamos em tempo de festas, nós não estamos em tempo de grandes celebrações, nós estamos em tempo de lamento. O que fazer então? O apóstolo Paulo vai nos dizer onde estava a sua esperança. Ele diz, olha, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Qual foi a esperança de Paulo? Ele disse, olha, a minha sentença de morte já está decretada, não tem mais jeito, perdi a esperança em viver, mas uma coisa eu sei, ainda que eu morra, Deus irá me ressuscitar. A minha esperança está em Cristo aqui e lá. A minha esperança está em Cristo nesta vida ou na outra. A minha esperança está em Cristo apesar das circunstâncias. A minha esperança está em Cristo mesmo que a minha dor seja insuportável, porque eu não posso, o que eu não consegui suportar, Ele me sustentará. Mas tem mais. Paulo quer nos ensinar também o que fazer, o que nós podemos fazer para com as pessoas que estão sofrendo dores insuportáveis. Versículos 10 e 11, Ele nos livrou, nos continuará livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com suas orações. Enquanto vocês nos ajudam com suas orações, enquanto sofremos dores insuportáveis. Meus irmãos, é tempo de oração. É tempo de lágrima, é tempo de separarmos tempo para interceder por essas famílias que estão sofrendo dores insuportáveis com a perda de seus queridos, sem ao menos poderem se despedir deles. Nós temos que orar e pedir que o Senhor possa fortalecer essas pessoas, não importa quem sejam, se pensam como nós ou não, se são cristãos como somos ou não, não importa. Por isso, Paulo vai começar essa sessão aqui da carta, depois da introdução. No versículo 3 ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Se nós não estamos dentre aqueles que hoje sofrem dores insuportáveis, não podemos permanecer indiferentes, insensíveis. Nós precisamos nos solidarizar, chorar com os que choram, porque se alegrar com os que se alegram, isso também é próprio, é muito mais fácil. Mas chorar com os que choram, chorar com a dor alheia, oferecer o ombro, dobrar os joelhos, orar ao Senhor, interceder, ajudar as famílias. Você já percebeu quantos familiares estão colocando aí no Facebook, Instagram, pedindo oração? Eu vejo a nossa querida irmã Juliana Sampaio postando toda hora, orem pelo meu esposo, orem pelo meu esposo. É a dor de uma esposa. E ela conta conosco.
E eu dou um exemplo só de tantos outros, e tantos outros, e tantos outros, que estão agora precisando do nosso socorro. Então, irmãos, igreja querida, não é hora de ficarmos discutindo quem tem razão, se é o governo, se é a oposição, se é o presidente, se são os governadores. Isso não interessa. Essa gente é uma gente do mal, que infelizmente, em sua grande maioria, não se sensibiliza com a dor alheia. A grande maioria. Alguns até a demonstram ter por interesses pessoais, outros nem assim. Mas não é essa a nossa missão. Não é esta a nossa missão. A nossa missão é pedir ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele que nos consola em todas as nossas tribulações, e o faz para que, mediante a experiência com a consolação que recebemos dele, possamos consolar aqueles que estão passando agora por tribulação. Eu quero terminar, e a minha palavra hoje é um grande desafio de oração. Oração em favor dos que estão sofrendo dores insuportáveis. Talvez você tenha perdido alguém agora, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, um filho, uma filha, um avô, uma avó, um netinho, uma netinha, não importa, eu não sei, Deus sabe. E Deus sabe que humanamente essa dor está sendo insuportável para você. Nós queremos te ajudar em oração e queremos interceder pedindo a consolação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, a paz de Cristo, que possa inundar o seu coração e que você possa dizer como Paulo: olha, nós perdemos até a esperança, mas a nossa confiança é para que não confiássemos em nós mesmos, mas confiássemos em Deus. Que confiássemos em Deus. Meus irmãos, nós não sabemos dentre nós quem será o próximo. Mas uma coisa nós sabemos, que a nossa missão agora de igreja é de oração, de intercessão, de compaixão com as dores insuportáveis. E nós não podemos nos omitir. A minha oração, primeiro é por você que está conosco neste culto, está chorando os seus mortos, está com seu coração agora sangrando, e talvez você esteja dizendo assim para você mesmo: realmente a minha dor está sendo insuportável. Saiba, Deus não te julgará por isso. Deus é um Deus de amor, de graça e de misericórdia. Deus percebeu quando seu filho Jesus no Getsêmani sentiu uma dor ou teve uma dor insuportável. Por isso, você pode colocar a sua esperança em Deus. Derramar o seu coração diante de Deus e expor a Deus a sua dor. Chore diante de Deus. Não há nenhum problema. Lamente diante de Deus. E peça a Deus que o seu Espírito Santo possa consolar o seu coração e fortalecer a sua fé. E se a sua fé estiver muito pequena, e que você imagina que ela nem exista mais, saiba que ainda assim, Deus te alcança. Com amor, com graça e com misericórdia.
Vamos orar. Ó Deus, nós estamos vivendo um tempo onde milhares de pessoas enfrentam dores insuportáveis, físicas e emocionais. E nós estamos suplicando ao Senhor agora que o Senhor as ajude nesse tempo que humanamente parece ser impossível de se resistir. Nós clamamos o conforto do Teu Espírito Santo sobre as famílias enlutadas. Por favor, Senhor. Nós pedimos a Tua misericórdia por aqueles que, por conta da dor, talvez até estejam blasfemando contra Ti. Tenha piedade, Senhor. Tenha piedade. Nós pedimos ao Senhor de todo o coração que o Senhor nos una como Teus filhos num mover de oração e de intercessão e de compaixão e de espiritualidade, para que haja cura. E ela não virá se nós ficarmos só conjecturando ideologias. Ó Deus, tenha misericórdia dos que sentem dores, as vítimas de violência, das crianças abusadas, das mulheres que sofrem violência, de pessoas que sofrem ataques de homofobia, de crimes, de violência. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. E esses corações machucados possam encontrar em Ti socorro e alívio para as suas dores. Ó Deus, dá-nos, ó Deus, uma solução para essa tragédia da saúde pública no nosso país hoje. Em nome de Jesus, Senhor. A despeito dos homens. Em nome de Jesus. Sejam aqueles brasileiros que não estão tendo pão de cada dia. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos também nos solidarizar e levar-lhes o pão. Há dores insuportáveis. E nós queremos te agradecer porque agora nós não estamos passando por tais dores, mas nos solidarizamos com aqueles que as enfrentam. Mas ao mesmo tempo, quando passarmos, que o Senhor nos ajude e coloque ao nosso redor servos teus para nos fortalecer e nos ajudar. Que a nossa esperança esteja em Ti, ó Deus. No Deus que ressuscita os mortos. Oramos em favor de cada um. Oramos em favor do nosso querido amigo, pastor Hugo. Ó Deus, cura o Teu servo. Pedimos pela recuperação da irmã Milene, está se recuperando, graças a Deus. Pela recuperação da Alaine, graças a Deus está se recuperando. E tantos quantos não podemos mencionar o nome agora, os nomes. O Senhor conhece cada um, suas angústias e suas dores, e sobre elas nós te pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu consolo e a Tua paz. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe você, sua família. Quarta-feira, 19 horas, nosso Quarta com Deus. O irmão Jaci vai estar nos trazendo o estudo da próxima quarta. Temos tido um tempo de reflexão. E aguarde as nossas orientações, a princípio, também no próximo domingo. Nosso culto será tanto manhã como noite, somente a forma virtual. Que Deus a todos abençoe. Amém. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me pra perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da graça do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer